Voltamos com o terceiro e último bloco do Tela 1 Especial Debate. E nessa edição o tema discutido é a situação do futebol paranaense. Dívidas tributárias, pendências com o Banco Central, empréstimos milionários. Principalmente o Coritiba e o Paraná Clube estão endividados até o pescoço. O repórter Lucas Caras nos apresenta alguns dados sobre a saúde financeira dos clubes, que com certeza está em coma. O futebol brasileiro sofre com as dívidas. Os clubes gastam o que não têm e não conseguem implementar uma gestão financeira capaz de controlar e diminuir os gastos que só aumentam a cada dia. Aqui no nosso estado não é diferente. No Paraná, por exemplo, os jogadores estão protestando há mais de uma semana devido ao atraso nos salários, que dura mais de 100 dias. Além disso, o tricolor ostenta a nem um pouco desejável segunda colocação na lista dos clubes devedores do Banco Central. São 25,8 milhões de reais em multas por irregularidades em transferências internacionais de jogadores. Quem também figura na lista é o Coritiba. O Verdão fecha o top 5 devendo ao Banco Central 11,3 milhões de reais. É verdade que a receita do clube aumentou em 2013. Foi de 86,7 em 2012 para 96,7 em 2013. Mesmo assim, o clube tem contas a vencer neste ano de 2014 na casa dos 80 milhões de reais, 20 a mais do que em 2012. Além disso, o Coritiba é o 12º clube com mais dívidas tributárias no país. De acordo com uma análise feita pela consultoria BDO e publicada no jornal O Estado de São Paulo em julho, o Coritiba deve 69,7 milhões em dívidas tributárias, liderando aqui no estado do Paraná. Já o Atlético Paranaense é um dos únicos clubes que ainda consegue manter um equilíbrio entre receita e despesa. O Furacão sempre apareceu nas últimas colocações em listas dos clubes mais endividados do Brasil. Porém, isso deve mudar. O rubro-negro, que sediou 4 jogos da Copa do Mundo aqui na Arena da Baixada, teve de fazer vários empréstimos e também colocar como garantia quase todos os seus bens para poder fazer a reforma no estádio. Isso, com certeza, deve pesar na receita do clube, que sempre teve uma boa gerência financeira. Mas também é um teste para um dos únicos times do Brasil que ainda não estão afundados em dívidas. Mas afinal, por que tudo isso acontece? Por que os clubes não conseguem ter uma saúde financeira estável? Será que falta responsabilidade na hora de gerir os recursos? Ou então é um problema maior, é um problema nacional, de mentalidade, que só com uma reestruturação no nosso futebol poderia mudar? Deixo essas perguntas para vocês. Eu sou o repórter Lucas Caras para o Tela 1 Debate. Um abraço e até a próxima. Então, pelo que a gente acabou de ver ali na reportagem, o Paraná Clube e o Coritiba são os que estão devendo uma grana e o Atlético ainda consegue se manter de alguma forma, mesmo devendo dinheiro, mas consegue ter resultados. Mas a Arena agora deixou o Atlético bem endividado, bem com a corda no pescoço, mas aí o Atlético, nisso eu concordo muito com o que ele trouxe, até os dados que ele trouxe. O Atlético é um time que sabe lidar com esses valores. Nós não temos dinheiro, não vou trazer jogador, vou investir na categoria de base, vou trabalhar com o que eu tenho, vou trazer jogador mais barato, não fica naquela pressão que a torcida faz para ter um grande time. Vai trazer o que ele acha que dá para trazer. Porque o Atlético, com a construção da Arena, está muito endividado, está devendo para muita gente, é empreiteira, é prefeitura, é governo, é... Pedreiro, está devendo muito dinheiro ao Atlético Paranaense. Então, você falou da categoria de base, devo perguntar para o Ayrton. O Paraná, por exemplo, tem 45 jogadores no nome dele. Não ganha nenhuma partida, não tem um elenco bom. O que acontece para o time gastar tanto dinheiro, ter tanto jogador e ainda não conseguir ganhar um título? Bom, o Paraná Clube tem coisas que a gente não consegue entender. Recentemente, o garoto Kelvin, que se destacou no Paraná Clube, era um acordo entre o empresário do jogador e o Paraná Clube, né? Antes de que o Kelvin chegasse a ser jogador do time profissional do Paraná Clube, já estava na internet um vídeo com o guri, colocado pela empresa que administrava a carreira dele. Então, ao passo que o clube dizia, estamos blindando os jogadores. Então, o Paraná Clube às vezes faz uns acordos aí no desespero, na necessidade, que sempre, quase sempre são lesivos ao clube. A questão financeira do Coritiba
vai mal, a do Paraná Clube também, mas são casos muito diferentes. O Curitiba está meio que na barca comum dos clubes brasileiros. Tem um excelente, o presidente Wilson Birredade pode ter todos os problemas. A questão de administração, a questão de banco, isso aqui, ele conhece. O Atlético tem, embora apesar das dívidas, tem agora a Arena da Baixada, no qual ele pode criar uma área comercial enorme em torno do estádio, pode criar eventos na arena, enfim. Os dois estão caminhando, preocupa, mas estão na barca comum, tá? O Paraná Clube não. O Paraná Clube, assim, não tem a quem recorrer. Não tem padrinho rico, não tem uma âncora em lugar nenhum. E tem um problema muito mais grave, que é o seguinte, até mais grave do que o problema econômico. O Paraná Clube, por ser o terceiro e muito mais jovem, ele não é provocado na mesma intensidade que o Atlético e Curitiba se provocam. Você está numa mesa de bar... todo mundo gosta do Paraná Clube. O que é uma ofensa, né? Assim, imagina, se eu fosse torcedor do Paraná, eu não quero que você seja simpático ao Paraná Clube. Você tem que dizer que quer que o time perca, que ele caia para a Série C, sabe? Daí provoca. E aqueles boatos que tá saindo, que talvez venda a sede da Kennedy para pagar dívidas e se dedicar só ao futebol, você acha que isso dá certo? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas que se você investir só em futebol e desistir do clube social, daria certo. Se você não perderia público. Agora teve a reforma do estatuto, foi aprovado que o sócio olímpico também é sócio do futebol, para ver se conseguem arrumar uma maneira. Mas eu não acho que é muito pouco. Porque o número que eu tenho aqui é que o Paraná Clube ele gasta R$1 milhão com a sede da Kennedy por mês. É muito dinheiro, e se você vai na sede da Kennedy, ou quem está em casa é sócio do Paraná Clube, ou quem não é, ela está totalmente depreciada. Você não vê um cuidado, eles não cuidam mais, porque não tem dinheiro. O Paraná hoje não tem dinheiro. Eu tenho minhas dúvidas de como o Paraná vai quitar esses salários atrasados que está com os jogadores. E essa promessa que eles fizeram, eu não sei de onde vem o dinheiro. Nem eles sabem explicar pra gente de onde vem o dinheiro, porque não tem. O Paraná não tem recurso. Até hoje o dinheiro, por exemplo, da Caixa Econômica, não veio para o Paraná. Não veio. E eles estão bancando na camisa. Dívida, né? Por problema de dívida. Porque não tem a certidão negativa. Então, e eles estão bancando lá, quem sabe, em alguma maneira, que eles pensam no futuro em reaver esse dinheiro, mas eles até agora não receberam. O leilão que teve da sede do Tarumã, 30 milhões foram direto para pagar dívidas, não sobrou nada para o Paraná. Então, eu não sei. O futuro do Paraná, para mim, infelizmente, é muito negro. Eu não vejo o Paraná Clube com saídas, com pessoas hoje competentes e profissionais para tirar o Paraná Clube de onde ele está. Não, e se quer ter uma história... o Paraná história... fecha as portas? Eu digo assim, eu vou morrer e não vou ver o Atlético acabar nem o Curitiba acabar. Eu também. Agora, eu não posso dizer do Paraná Clube em 5 anos isso, sabe? Tipo assim, eu não vou nem tão longe assim. Quer dizer, eu posso morrer amanhã também. Mas o fato é assim, eu não digo que o Paraná Clube sequer é um América Mineiro, que é o terceiro time de Belo Horizonte, porque o América Mineiro tem uma história muito longa, você tem uma tradição. Ao Paraná Clube falta isso. Então, e essa crise não é de hoje. Ela é anterior até 2006, quando o time foi campeão estadual pela última vez e chegou à Libertadores. Aquilo foi um paliativo, porque em 2004 o Paraná Clube, às vésperas de um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, chegou 2 dias antes, o empresário, o Sérgio Malucelli, esse que é gestor do Londrina, ele tinha quase que todos os jogadores do Paraná Clube. Aí houve um racha ali entre ele e a diretoria, ele ameaçou levar todo mundo embora. O Paraná Clube sequer teria um time para colocar em campo 2 dias depois. Então essas situações, esses mal acordos... Sim, esses mal acordos com empresários que são donos do time, porque daí é o que o acordo que faz, eles não têm dinheiro para contratar e para manter salário, e daí eles trazem um empresário que põe uma leva de jogador que promete pagar o salário. Aí não dá certo. Não dá certo, a gente está vendo isso, exemplos... O Ayrton lembrou lá de 2004, 2005, que hoje a gente ainda está passando por isso no Paraná. Eu torço para que o Paraná saia dessa, que consiga realmente se reestruturar financeiramente, mas eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu não vejo um caminho que a diretoria sente e fala, o nosso projeto é esse, o nosso projeto financeiro está aqui, a gente quer isso, a gente tem essa ideia daquilo. Aí foram lá, venderam o salão da sede da Kennedy, arrendaram para os pastores, são paliativos, como o Ayrton resumiu muito bem, paliativos, mas nada como uma solução fixa a longo prazo de ver o Paraná sendo dessa. E o Curitiba? O Curitiba, assim, ele vai estar um pouco na rabeira do Atlético, né? Acho que houve momentos da história em que o Curitiba ditou o rumo e o Atlético teve que acompanhar, agora quem está ditando o rumo é o Atlético, o Curitiba se vê obrigado a acompanhar. Então, por esse aspecto que o Wilson tem de ser um ótimo administrador, para essas conversas com o Congresso, com o Banco... Aliás, eu tenho dito até que o Curitiba tem 2 líderes no Congresso Nacional, o Alex e o Wilson Ribeiro de Andrade. Falta... Eles chegarem a um acordo. Falta ter um líder dentro de campo, né? Então, senão o Curitiba não estava nessa situação do Campeonato Brasileiro. Mas essa lei de responsabilidade vai ser muito boa se for aprovada, pelo menos na minha opinião. Porque o clube, sério, administrativamente, ele vai se dar muito bem.
porque vai ter que viver, pagar seus jogadores, investir no seu time de acordo com o que ele tem. Ele não vai poder mais alucinar, por exemplo, o Santos trazendo um Robinho para ganhar 500 mil. Sim, para todo mundo. Não tem dinheiro para pagar, então todo mundo vai ter que entrar na casinha, ficar mais certinho. Eu acho que vai ser muito bom se for aprovada, claro, cada um com o seu lado, bom senso de um lado, os clubes do outro, mas vai ser muito bom. O Paraná está se apegando muito nisso. Eu ainda não acho que é a solução para o Paraná, mas está se apegando muito nisso também. O Curitiba tem uma grande solução caso o presidente venha se cuidar só dessas partes institucional, administrativa, verba de televisão, marketing, e deixar o comando do futebol para pessoa assim que não ia ao vestiário, mais ou menos como no Atlético. Às vezes funciona assim, às vezes, quando o presidente não tem aqueles arroubos de ir lá e puxar nego pelo cangote. Mas o fato assim, mas a fórmula ideal para que... Isso aconteceu no Curitiba, em 2004, por exemplo, o Giovanni Gionedes era o presidente, ele só se incomodava com questões de administração do clube e tal, e o Domingos Moro que dava as cartas no futebol. Então, depois veio uma guerra das vaidades e a canoa desandou. Mas é nessa guerra das vaidades que eu duvido que o presidente do Curitiba largue o futebol. Essa é a questão. Não é à toa aquele que trouxe o Celso Roth para ganhar 500 mil reais por mês. Ele é um bom administrador, ele pensa no clube, mas 500 mil reais numa comissão técnica para o Curitiba é totalmente fora da casinha. Para qualquer um. Para qualquer time é fora da casinha. Então, às vezes é difícil escutar. Eu concordo que ele é um excelente administrador, mas às vezes é difícil escutar, nossa, o fulano está pagando 500 mil, 300 mil. Quando eu escuto isso dele, eu lembro, mas presidente, você está pagando 500 mil para a comissão técnica do Celso Roth. Vale a pena? Não, quer dizer, poderia valer a pena. Mas não tem nem resultado, né? Mas não tem resultado e outra. O Curitiba não é um time desse nível para poder estar pagando 500 mil reais por um treinador. Agora, aí o futebol brasileiro também, falo até mais globalmente, antigamente era o craque. Depois veio o técnico. Agora é o gerente. Nossa. Porque se o Felipe Jimenez sair, meu Deus, como é que vão ficar? Então parece que você entrega cada vez mais a varinha, a chave mágica para uma pessoa só. Assim, então, quando o correto é você, o Curitiba tinha recentemente o presidente e tinha 2 vices de grande peso, Ernesto Pedroso e Fernando Macedo. Você diminui o poder de um, sabe, de conversa, e fez, e 2011 foi o melhor ano do Curitiba desde 1985, sabe? O Curitiba chegou à final do torneio nacional. Recordista de vitórias. Recordista de vitórias, tal. Então, as fórmulas de recuperação do Curitiba, do sucesso do Curitiba, não estão muito distantes, entendeu? Como a Nádia falou, deixar de ser um pouco vaidoso, reconhecer o meu negócio ir lá na CBF, tomar café com o presidente do Congresso Nacional. Fazer a política. Fazer política. O futebol eu vou deixar com quem sabe. Quem conhece o cheiro de xixi do jogador. Não Exatamente. Então, infelizmente, eu sei que se dependesse de vocês dois também, a gente ficaria a noite inteira aqui falando de Curitiba, Paraná e Atlético, mas infelizmente nosso programa curtinho acabou. E eu queria agradecer a presença dos dois, Nádia e Ayrton. Obrigado. Obrigado a vocês. Por favor, Nádia, queria só que você fizesse as suas considerações finais aqui para o pessoal aqui da universidade. Queria agradecer pelo convite aqui da universidade, é sempre muito bom estar participando, até quando me ligaram para participar, eu disse, não, vou, claro, porque eu já estive aí do outro lado, precisei muito do pessoal que já está mais ativamente trabalhando para me ajudar, então queria agradecer o convite e fazer o convite para o pessoal, apesar de a gente só falar às vezes coisa ruim do futebol brasileiro, do futebol paranaense, assistir, continuar comprando o nosso futebol, porque se a gente não comprar, o caminho do nosso futebol está feio. Ayrton, por favor. Olha, como a gente ficou, a Nádia frisou, falando mais criticamente do que fazendo elogios aqui, mas eu concordo com ela que a gente também é esperançoso em relação ao nosso futebol. A gente até falou, eu não vou falar sobre o Paraná Clube porque realmente eu não acredito muito também como a Nádia. Agora, em relação ao dupla Atletiba, estão no barco mais ou menos comum da turma aí. Acho que no campeonato que tem 20 clubes, e quase todos são grandes, então vai acontecer de qualquer um desses clubes caírem novamente, subirem. O Corinthians caiu em 2008, em 2012 foi campeão do mundo, então você veja, o Cruzeiro em 2011 estava lutando para não cair, agora está levando o campeonato de barbada, então o panorama ele pode ser preocupante, mas o Atlético e o Curitiba não estão destoando da canoa nacional, a gente tem que ter isso na mente, sabe, não podemos também pintar, não somos os piores da turma, acho que esse é o recado, e também lembrando que a gente tem o futebol do interior, quando acontece uma coisa como aconteceu esse ano, Londrina ser campeão, Maringá ser vice, isso também é muito importante para a capital, porque dá um susto, faz a turma acordar. Então, para encerrar agora, em uma palavra, o Paraná Clube cai para a Série C ou não cai, Nádia? Não cai. Ayrton? Também não cai.
E o Coritiba vai ficar como na Série A? Não cai. Vai ficar nessa vidinha, mas também não cai. Não cai. E o Atlético Paranaense? Vai ficar no meio da tabela. Coisa? Nada? Não chega a Libertadores também. Então tá certo. O Londrina sobe para a Série C. Sobe. Londrina. Então vamos lá, Londrina. Então agora, queria agradecer também a audiência de todo mundo aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.